Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar com Nair Soares. Ela é taróloga e desde sua juventude tem uma conexão muito grande com os anjos. Essa conversa foi dividida em duas partes que serão lançadas todas duas hoje. Na primeira parte, vamos conversar com ela sobre as vezes que ela foi socorrida pelos anjos quando estava em situações difíceis. Também falaremos sobre uma mentora espiritual que lhe acompanhou durante 3 anos, tendo-lhe auxiliado quando ela estava em dificuldades. Essa mentora também lhe indicava pessoas que estavam precisando de ajuda. Na parte 2, entraremos em detalhes sobre como ela se comunica com os anjos, ajudando também pessoas a elevarem sua vibração para entrar em sintonia com o mundo espiritual. Vamos conversar com ela? Boa noite, Nai, tudo bem? Oi, tudo, e você, Paulo? Tudo em ordem, graças a Deus. Então, assim, me chamo Nair, tenho 60 anos, moro na cidade de São Paulo, capital, e faz 9 anos que eu sou hoje taróloga, numeróloga também, e trabalho com a linha dos anjos, tarô dos anjos. E recebo mensagens na espuma do café com leite também. Mas, há muitos anos atrás, eu tenho já tido algumas ajudas espirituais ao longo dos anos, mas o primeiro caso meu foi já há muitos anos atrás, eu tinha uns 20 e poucos anos, uma amiga me convidou, me ligou para eu passar o final de semana na casa dela, que ela mora na Granja Viana, em Cotia. Mas ela me ligou, já era umas 9h30 da noite. Então, assim, durante a conversa, no meio da conversa que ela me convidou, e eu ainda falei, mas está muito tarde para eu ir. Não, mas vem agora à noite, porque amanhã cedo aí a gente aproveita mais o dia, sábado e domingo. Então, eu aceitei, ela era uma amiga muito querida, e fui arrumar algumas coisas para poder ir para a casa dela. Quando eu peguei meu carro, quando eu já estava na rodovia Raposo Tavares, eu não lembro o quilômetro, o trecho, mas o meu carro começou a falhar e eu fui indo para o acostamento, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Nisso ele parou, até ele parar. Tentei pegar novamente, não pegava. E então eu saí, já era tarde da noite, né? Já devia ser umas 10h30, 11 horas, por aí. E eu saí do carro, coloquei aquele triângulo, pisca-alerta, tentei parar alguns carros para me ajudar, mas ninguém parava. Então, eu só tive a opção de começar a rezar. Desde pequena, eu sempre falei com o meu anjo de guarda. Eu conversava muito com os anjos, Jesus, Maria. Eu sou devota à Nossa Senhora de Fátima. E eu falei, me resta rezar, porque naquela época eu não tinha celular, não tinha como avisar minha amiga. Bom, enfim, depois de ficar rezando bastante, eu avistei um vulto vindo do meio do mato em direção à rodovia, por uma estradinha de terra, e o meu carro parou bem em frente a essa estradinha, sabe? Por coincidência, né? Aliás, nada é coincidência, né? Foi providência divina mesmo, hoje eu tenho certeza. E eu fiquei com receio no momento, porque eu sozinha, parada, sem o carro poder andar, e uma pessoa vindo ali, estava meio escuro, eu fiquei de início um pouco apreensiva. Mas quando ele chegou já perto do acostamento,
ele era um senhor de terno e com uma Bíblia na mão. Eu falei, nossa, é agora a minha chance, né? Mas eu sei que eu desci do carro e falei, por favor, o senhor me ajude, eu estou com o carro aqui parado há um bom tempo, eu preciso que alguém empurre o carro. Aí ele me olhou, isso marcou muito para mim. Ele me olhou bem fundo dos meus olhos e disse assim, foi Deus que me mandou aqui. Nossa, na hora eu senti assim, eu falei, com certeza, porque eu estava o tempo todo rezando e pedindo ajuda. Aí ele empurrou o carro, eu liguei o afogador na época, e o carro pegou e eu ofereci uma carona. Falei, olha, eu levo o senhor perto de onde o senhor mora, pelo menos, e tal. Ele falou, então eu vou aceitar, você me deixa alguns metros para frente, para mim vai estar bom. E eu fui agradecendo a ele no caminho, assim, e ele parecia ser um senhor bem correto, um senhor sério. Ele falou que estava lendo a Bíblia com uma família que morava lá para dentro daquele caminho, né? E que ele fazia aquilo 2 vezes por semana. E calhou daquele dia ele está voltando dessa reunião que ele faz. Bom, enfim, aí eu deixei ele onde ele pediu para eu parar, que também era em frente a um outro caminho que dava para dentro, assim, do mato, no acostamento da rodovia. E eu agradeci muito e fiquei olhando um pouco ele entrar no caminho, né, para não ir embora logo. Eu fiquei, assim, um pouco ainda também comovida pela ajuda que eu tive. E aí, de repente, nas minhas vistas, ele entrando assim, ele sumiu no ar, completamente. Aquilo me deixou muito, assim, espantada, porque eu falei, nossa, como assim? Sabe quando você ainda pisca o olho? Fala, meu Deus, será que é isso mesmo, né? E sim, ele sumiu ali. Mas eu agradeci muito, porque eu entendi que foi realmente um anjo de Deus, enviado por Deus mesmo, para me ajudar, me socorrer naquele momento. E consegui chegar na casa da minha amiga, já era mais de meia-noite por aí, ela preocupadíssima, né? Imagino, ela estava lá toda nervosa. E o meu carro, aí eu desliguei o carro, ele não pegou mais. Eu passei o final de semana com ela e na segunda-feira eu tive que chamar o guincho para levar o meu carro à oficina. Então, assim, foi uma ajuda muito importante para mim e só fortaleceu a minha fé cada vez mais, cada ajuda que eu tive ia talvez criando um laço maior, um vínculo com o universo, porque eu hoje, nas minhas leituras, eu ensino muito minhas clientes a criarem um vínculo, né, com o seu anjo de guarda, fortalecer a fé, porque existe essa energia, porque eu até falo, tudo é energia, pensamentos, palavras e atitudes. Nós emanamos uma energia para o universo. E tendo energias de pensamentos positivos, palavras do bem e atitudes do bem, você canaliza espírito de luz em sua volta. Então, no momento você tendo esse vínculo, no momento que você precisa de uma ajuda, eles já estão mais próximos. É como se você já tivesse aquele canal aberto para, numa necessidade, ser socorrido imediatamente. Eu creio muito nisso, né? E o segundo caso que eu tive foi um pouco mais para frente, né? Foram anos depois. A minha vista esquerda,
ela começou a doer, dar umas pontadas, e eu percebia que a luz do sol, a luz do dia, incomodava. Então, eu fiquei usando óculos escuros, e até para ver TV eu tinha que pôr os óculos escuros, porque a luz da TV doía o olho, né? E eu não sabia o que estava acontecendo. Fui, depois de uns dias, ao oftalmo, ele fez aquela exame, né, de vista e tal, ele falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, eu vou marcar, estava marcada para depois de 2 meses, mais ou menos, eu vou marcar porque vai ter que fazer uma correção no fundo do olho, mas eu não garanto 100% de visão, talvez você fique com uma porcentagem menor, mas é melhor fazer a cirurgia do que deixar a vista assim. E eu comecei naquele dia, chegando em casa, imediatamente, a rezar, a pedir ajuda aos arcanjos, Jesus, Maria, pedindo uma outra solução, e que se eu pudesse não operar até. Eu achava até que era pedir muito, mas para Deus nada é impossível, né? E numa noite, eu colocando óculos escuros, liguei a TV, e no canal que eu liguei, que estava, né, o canal, estava aparecendo a Nossa Senhora Peregrina, Nossa Senhora de Fátima, que estava em São Paulo. E aí a pessoa ainda falou, olha, eu estou com a Santa, a Nossa Senhora, ela é peregrina, então faça uma oração, porque depois ela vai voltar para Portugal. E imediatamente eu pedi a intercessão de Nossa Senhora para que desse um jeito, uma maneira de eu curar a minha vista, né? Imediatamente eu senti como se estivessem mexendo dentro da minha vista, e depois dando pontos. Os pontos eu sentia a linha e a agulha, entrando e saindo. Doeu um pouquinho, mas era coisa assim insuportável, né? E eu, na hora, entendi que eu estava sendo curada e comecei a agradecer, que eu falei, eu não preciso mais pedir, agora é agradecer. E agradeci muito Nossa Senhora, e aí passou essa sensação. Mesmo assim, eu continuei com óculos escuros, porque eu pensei, como a cirurgia foi agora, eu não vou abusar da vista, né? E desliguei a TV, fui até dormir mais cedo, agradecida, e no dia seguinte eu saí na rua com óculos escuros na bolsa, porque eu falei, eu acho que eu não vou precisar mais do óculos escuros. E dito e feito, eu saí tranquilamente, não doeu a vista, a claridade do sol, e eu recuperei a visão 100%, totalmente, sabe? Então, nossa, foi um milagre mesmo, e eu até hoje eu sou muito grata, quando eu lembro disso, eu muitas vezes me emociono, me agradeço novamente, porque, Nossa Senhora, foi assim uma bênção, né? Tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que você falou comigo anteriormente na nossa conversa. Você falou que durante 3 anos você escutou uma voz de uma mulher. Sim. E isso é bastante interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como foi, como surgiu essa voz, como é que ela funcionava para você, o que ela lhe falava. Isso eu acho que é interessante você falar. Sim, isso foi depois de muitos anos, né? Depois desse acontecimento com a minha vista, Nossa Senhora. Eu, perto de minha casa, tinha uma escola esotérica.
que, além de vários cursos, tinha também curso de tarô. E eu sempre fui interessada nesses assuntos esotéricos. Na minha adolescência, eu ia me consultar com tarólogas, né? Sempre acreditei nessa comunicação e fui me informar. Comecei a fazer um curso de tarô, mas não era dos anjos, era um outro tarô, uma outra linha, mas eu ainda não entendia diferenças de linhas, eu achava que era tudo igual, né? Mas a gente tem que ter uma sintonia já, uma familiaridade. Por exemplo, quem escolhe a linha cigana é porque sempre gostou da história dos ciganos, ou gosta de música cigana, sempre demonstrou interesse pelos ciganos. Por quê? Então, aí quando faz o tarô dos ciganos, começa a ter comunicação, né, da linha cigana. No meu caso, eu não sabia ainda qual era a minha linha, né? E fui fazer. Depois que eu terminei o curso, eu não abri o tarô, não comecei a ler para as pessoas. Eu não sei, parecia que eu não tinha me identificado muito com aquela linha, mas eu não tinha noção que era isso, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei, do nada, ouvir uma senhora. E essa senhora era uma voz firme e doce ao mesmo tempo. Isso que eu achava muito interessante, porque eu me perguntava, como uma voz pode ser firme e não brava? Porque, para mim, a firmeza está na imposição da voz, né? E de ser bravo, às vezes. Mas não, ela começou a me dar, por exemplo, pessoas que eu conhecia, ela falava, liga para a Andréia, por exemplo. Aí eu pensava, nossa, mas que mensagem é essa? Como assim? Né? Aí eu ligava, aí isso a primeira vez que aconteceu, eu liguei para minha amiga e ela falou, nossa, eu não acredito que você está me ligando, porque eu queria tanto falar com você, que de repente você me liga. Eu falei, olha, eu posso te contar uma coisa? Eu recebi uma mensagem que era para ligar para você, né? E estou fazendo. Como ela sabia desse meu interesse por tarô, por espiritualidade, e ela precisava de uma ajuda minha. E eu indiquei a pessoa que ela queria e passou, né? Aí essa voz continuou durante 3 anos, me dando também algumas orientações, sempre para ajudar alguém que eu conhecia. Não precisava ser da minha círculo de amizade, mas eu conhecia aquela pessoa. Por exemplo, na época eu morava num prédio e minha vizinha, eu tinha uma vizinha de lado, bem de porta, assim, que ela morava sozinha, ela tinha 80 e poucos anos, e eu, às vezes, encontrava com ela no corredor, no elevador, e uma vez, na conversa, ela falou, eu moro sozinha, meus sobrinhos não vêm me ver. Aí eu falei, nossa, mas eu moro ao lado da senhora, e eu também moro sozinha, então faz o seguinte, uma vez por semana, eu vou na sua casa te visitar, pode ser? Ela falou, nossa, vai ser um prazer, né? E eu sempre tive essa atitude, sabe? Antes da espiritualidade, eu sempre tive essa atitude de o que eu puder ajudar alguém, né? Uhum. E isso também é muito bom, é por isso que aproximam espíritos de luz, porque a sua atitude e pensamento são energias, então eles se aproximam para formar um vínculo com você, né? Mas eu não sabia nada disso na época, não tinha essa noção.
E comecei a ir visitá-la, era uma festa para ela. Ela às vezes fazia um lanche para nós duas. Ela deixava ela falar do passado, eu deixava ela conversar, e eram 1, 2 horas muito agradáveis. Uhum. E depois de um tempo, de uns anos, eu saí desse prédio. Nossa, quando ela soube, aí eu fui avisá-la que eu ia me mudar, que não dava mais para ficar lá. Ela chorou tanto, tadinha, sabe? Ela ficou muito sentida, porque ela sabia que ia ser difícil eu ir lá com mais frequência. E realmente eu fiquei bom tempo sem vê-la, porque eu fui morar num bairro mais distante, era tudo mais complicado. Uhum. Ela não tinha telefone, então não tinha como saber dela. E certa vez eu trabalhava com brindes empresariais na época, e eu ia muito em empresas e estava sempre correndo para lá e para cá. E uma certa vez, uma empresa próxima ali, da onde eu morei, me chamou para levar os brindes. E eu estava em cima da hora. Mas aí eu tinha que pegar 2 ônibus, e o segundo era próximo da onde eu morei, né? Eu estava lá e o meu ônibus não vinha, de jeito nenhum. Eu achei aquilo tão estranho, porque eu pensei, como justo a minha linha que eu preciso não vem, os outros vinham. Eu ainda imaginei, vai ver que ele está em greve, porque não vem o ônibus. Quando eu estava pensando isso, eu escuto essa senhora e falou para mim, vai visitar a dona Ida. Ela chamava Ida. Eu pensei, ai, meu Deus, não acredito. Eu pensei, agora que eu estou atrasadíssima, né? Vem essa mensagem. Aí eu ainda insisti, falei, não, eu acho que eu vou, porque eu não queria perder o negócio, né? Se eu não fosse, o cliente não ia mais querer a visita, eu podia perder. Eu ainda pensei, não, eu vou aguardar mais uns 20 minutos o ônibus. Olha, teimosia, né? Mas o ônibus nem 20 minutos chegou, já estava mais de 1 hora lá. 1 hora e 40, é muito raro um ônibus não vir nesse tempo. Aí eu escutei novamente ela, daquela voz firme e doce, né? Falando, vá visitar a dona Ida. Aí eu falei, não tem jeito, eu vou me render, eu vou lá sim. Aí eu liguei, nessa época eu tinha celular, e eu liguei para o cliente e expliquei, o ônibus não está vindo, vamos marcar para amanhã? Aí ele ainda falou assim, nossa, você me deixou mais tranquilo, porque eu estava com um compromisso, não ia poder te atender hoje, e amanhã, para mim, eu estou melhor, mais tranquilo. Vamos marcar amanhã. Então, deu tudo certo no final. E eu fui, dava para ir a pé até. Aí eu andei umas quadras, cheguei lá no prédio onde eu morei e falei, olha, eu vim visitar a dona Ida. Aí eles avisaram, eu subi. Quando ela abriu a porta, mas ela estava tremendo, ela tremia assim, a mão estava gelada. Ela falou, entra rápido, entra rápido. Eu falei, nossa, o que aconteceu, dona Ida? Aí ela falou, eu estava aqui de joelhos, rezando, pedindo para você entrar em contato comigo, ouvir até mim. Eu precisava muito falar com você. Sabe, aquilo me deixou também tão emocionada, porque ela de joelhos, rezando, pedindo para eu socorrê-la, e eu lá, próximo, algumas quadras, teimando em pegar o ônibus. Olha que coisa, né? Mas isso foi no início, porque depois, qualquer mensagem que eu recebesse, imediatamente eu largava tudo e fazia o que era me direcionado, né? E ela queria muito me contar que os sobrinhos iam colocá-la num asilo, porque eles não podiam mais pagar o aluguel lá de onde ela morava,
E ela estava muito nervosa, muito aflita, com medo de como seria esse lugar, e precisava de alguém para pegar na mão dela, para abraçá-la, para dar um aconchego. Uhum. E ela confiava muito em mim. Aí eu fiquei a tarde toda segurando na mão dela, fiz um chá para ela se acalmar, conversando com ela, era o que ela precisava naquele momento. Depois, eu ainda fui visitá-la no asilo 2 vezes. Uhum. Mas ele já tem muitos anos, e como ela já tinha mais de 80 anos, hoje, infelizmente, ela já desencarnou. Mas, mesmo em casa, eu, às vezes, em oração, eu pedia por ela, sabe? Uhum. E aí, uma vez, aí essa senhora que eu escutava por várias vezes, falava, às vezes, por exemplo, falou uma vez, liga para a Helena. Aí eu liguei, a Helena estava em depressão, chorando muito. Aí eu, na época, eu tinha um livro de mensagens dos anjos, eu abri em qualquer página e li a mensagem, e caiu direitinho para o que ela estava precisando, sabe? É. Então, também, essa senhora me ajudou, quer dizer, me ajudou, ela me direcionava para quem precisava da minha ajuda, Uhum. né? E aí, o que aconteceu? Uma vez, eu precisei de ajuda. Aí, eu comecei a pedir a ela, porque eu estava num... E eu não sabia o nome dela, e me arrependi de não ter perguntado o nome dela. Eu a tratava como minha anja da guarda, eu falava assim. Uhum. E aí, eu comecei a pedir, porque eu tinha que sair da onde eu morava, e eu tinha um prazo curto. E eu tinha mais ou menos 1 mês para sair. E eu comecei a procurar e não achava nada que eu pudesse pagar e tal, enfim. Eu estava, assim, muito aflita, porque às vezes a gente demora mais de 1 mês para encontrar um lugar, né? Uhum. E estava em busca, mas ao mesmo tempo pedindo a ela, sempre. E aí, depois de um tempo que eu estava pedindo, eu acordei, era num domingo. Quando eu sentei na cama, né, eu escutei bem claro, bem nítido. Vá até o shopping tal. Falou o nome do shopping. E eu não vou fazer merchan aqui, né? Brincadeira. E então, eu ainda pensei, nossa, esse shopping, ele era mais fora de mão. E eu ainda pensei, nossa, esse shopping, eu vou perder meio dia só para chegar lá e meio dia para voltar, sabe? E Mas você não eu falei, sabia bom, nem o que iria fazer lá, né? e ela não explicava. É isso que eu achava muito interessante. Ela não explicava detalhes, ela só dava a mensagem. E é lógico que eu tinha o livre-arbítrio de querer ou não fazer. Mas eu sempre fazia o que ela falava. Quando eu cheguei no shopping, eu já comecei a falar com ela. Aí eu falava, Anja, já estou aqui. O que é para fazer? E nada. Aí eu passeei, aí chegou a hora do almoço, eu fui fazer um lanche, e fazendo o lanche eu perguntava, né, não em voz alta, mas eu perguntava, e agora, qual o segundo passo? Me dê uma orientação, porque eu não posso ficar até a noite aqui no shopping, né? E nada, ela não falava. Eu sei que eu almocei, comi sobremesa, tomei cafezinho para ver se dava tempo de eu receber a segunda ordem, né? E nada. Aí eu falei, bom, eu vou passear novamente, então. E fiquei mais quase 1 hora lá, passeando e conversando com ela. Olha, Anja, me avisa, por favor, já está quase na hora de eu ir embora, eu vou chegar em casa à noite. Aí, assim.
Aí, como eu, depois de quase uma hora andando, ela não me deu resposta, eu falei, me desculpa, eu vou embora, porque agora já está meio tarde para eu ir embora, infelizmente, mas eu vim fazer o que a senhora pediu. Eu saí tranquila, porque eu falei, eu cumpri a missão, Uhum. né? A sua parte. E nesse shopping tinha uma rampa para você sair para a calçada, dentro do shopping. Aí dava mais um pouco e você saía para a calçada. E eu estava nessa rampa. Quando eu estava descendo, estava subindo uma amiga minha, que eu não via há muitos anos, mas muitos anos que eu não a via. Quando eu olhei e ela me viu, as duas, quase ao mesmo tempo, falaram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pois é. Eu pensei, né, não vou explicar, senão ela vai achar que eu estou doidinha, né? Aí eu falei, nossa, que coisa boa te ver. Aí ela falou, vamos tomar um café, vamos conversar, né? Ela tinha mudado o telefone, eu também tinha me mudado, perdemos contato. Aí fomos lá tomar o café, a primeira coisa que ela fala para mim, olha, Nair, esses dias eu lembrei muito de você, porque eu estou com um apartamento vazio para ser alugado, e eu lembrei de você, quem sabe você poderia ser minha inquilina. Nossa, eu quase desmaiei, que é aí que eu entendi o propósito da minha anja para esse encontro, para me ajudar, né? E ao mesmo tempo ajudar a minha amiga. E a anja sabia que ela ia naquele shopping aquele dia. Eu não iria, porque não era mais o meu costume de ir lá. Mas ela me avisou, vá no shopping tal. Eu fiquei muito encantada, fiquei muito emocionada. Aí eu contei para minha amiga. Falei, olha, você pode não acreditar, não tem problema, não vou ficar brava com você, mas eu preciso dizer. Aí eu contei tudo. Ela deu risada, sabe? Ela caiu na risada, porque ela falou, ai, tô vendo que você, acho que ficou endoidou, né? Você está mais louquinha do que era e tal, sabe? Aquelas brincadeiras. Mas, enfim. Aí eu falei para ela, eu mudo amanhã. Ela falou, mas calma, você nem sabe o valor, você nem viu o apartamento. Eu falei, nem precisa, porque já está providenciado pela minha anja da guarda, então não vai ser coisa ruim para mim. E aí ela fez um valor até menor do que do mercado de aluguel, mas mesmo assim, depois do café, ela foi lá comigo, me levou até o apartamento para conhecer, né? E conheci e fiz a mudança em 2 dias depois, no prazo que eu tinha que sair, né, daquele outro imóvel, e fiquei lá uns bons anos nesse apartamento. Depois ela precisou vender e eu não podia comprar. Aí, depois de uns anos, aí sim, aí eu saí de lá, entende? Mas, quer dizer, aí que depois desses anos é que eu comecei a achar que eu devia fazer algo com a espiritualidade. Demorou muitos anos para eu ter essa consciência, né? Porque eu pensava, poxa vida, né? Eu acho que a sintonia que eu tenho, a fé, ajuda muito, me ajudou muito em ter essas ajudas espirituais. A gente tem que buscar. E a gente também, não é só merecimento, não, mas a gente tem que abrir o canal para isso, estar receptiva. É isso que eu ia perguntar para você. Eu ia justamente
depois de perceber que, através dessa sua conexão que você tem com a espiritualidade, tanto você pôde ajudar pessoas, como você foi ajudado várias vezes, e você disse a mim que costumava ensinar as pessoas como fazer essa conexão com o anjo da guarda ou com o transcendente, né? E eu acho que você está já entrando nesse assunto, né? Como é que você faz, quer dizer, dando a dica de como fazer. Então, porque assim, não adianta, eu falo isso muito em minhas leituras, porque às vezes as clientes falam assim, mas eu rezo, mas não adianta nada. Não tenho ajuda, não tenho, nada acontece. Aí eu falo assim, olha, você tem então que mudar alguns hábitos. O que seria? Não ter pensamentos de medos e dúvidas, porque isso tranca qualquer canal de comunicação. Não reclamar da vida. Entende? Porque depois ela mesma falava, mas eu brigo, eu reclamo, eu falo que está tudo uma porcaria. Eu falei, por isso que não acontece nada, né? Você traz energias negativas próximas de você. Então, como os anjos são espíritos de luz, eles não conseguem se aproximar porque você está com a sua aura mais escura. Quando a gente tem pensamentos negativos, quando a gente acredita e tem pensamentos bons, a nossa aura fica mais clara e ela se expande. Então, é quando eles conseguem se aproximar e se comunicar de alguma forma, ou pela intuição, ou através de sonho, ou mesmo dormindo, né? Aí você, às vezes, tem a resposta no sonho, ou, às vezes, quando você acorda, às vezes já vem a ideia de como fazer a resposta do que você está precisando, né? E também, e eu explico muito, tem que criar o hábito, não adianta fazer uma vez só e achar, não deu certo, eu fiz uma vez e não deu, né? A gente tem que, no mínimo 21 dias, estar em oração, ou eu também informo palavras, como se fossem mantras, mas são afirmações, em que, dependendo das afirmações, ela consegue o canal para trabalho, abundância, ou então o afetivo, né? E precisa fazer esses dias, todos os dias, por quê? É como se uma estação de rádio estivesse fora de sintonia, então fica aquele chiado, até você conseguir localizar a estação certa, né, daquela rádio. E esses dias que a gente fica fazendo afirmações, orações, pensamentos, visualizações, é muito importante, né? Como se já tivesse acontecendo o que a gente quer. E então, esses dias, é como se a gente tivesse fazendo o teste para entrar em sintonia. Depois que entrou em sintonia, aí sim a gente começa a ter a comunicação. Bem, a gente falou aqui de muitas coisas que a gente pode dar vários nomes. Por exemplo, você começou contando sua experiência de fé na sua religião, dentro daqueles símbolos, né, que você considerava sagrados, como, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, os anjos, né? Sim. A sua religião, que estava ali em sintonia com a religião católica, não é isso? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, você fala muitas vezes em energias. Agora, há pouco, estava falando eu traduziria como vibração, sintonia. Sim.
Você falou muito Isso. Né? Então, como a gente está aqui falando para pessoas de crenças diversas, Sim. é comum a pessoa pensar de uma forma limitada e pensar assim, ela acredita em Maria, Nossa Senhora de Fátima, aí os evangélicos já vão dizer que isso não é válido, né? Outro vai dizer que a Nossa Senhora que você viu na televisão, aquela peregrina, era apenas uma estátua. Mas isso aí é que eu quero relativizar a partir de uma interpretação minha, porque essas religiões, a crença em determinadas religiões, elas terminam separando as pessoas e afastando da essência. E é isso que eu quero trazer, porque você traz as duas coisas. Você traz a sua ideologia religiosa, mas você coloca também o poder de criação que você tem em você mesma, quando você visualiza, né? Você faz uma visualização, você acredita naquilo, você faz uma afirmação. Então, a gente pode tornar essa sua mensagem mais universal se as pessoas que estão nos assistindo elas relativizarem a linguagem e a simbologia que você escolheu pela sua cultura, pela sua tradição de família, que é religiosa, e elas prestarem atenção no poder que emana de você mesmo, poder de criação, né? Sim. De se sintonizar com com o Espírito Universal Divino. Isso. Então, eu acho que você tem as duas coisas, né? Você é consciente dessas duas condições, né, humanas. É verdade, porque eu comecei a entender mais sobre energias depois que eu comecei a fazer o curso kardecista, né? Que entrei mais na espiritualidade mesmo. E como eu faço eventos em locais que vão pessoas de todas as religiões, então eu ensino muito a vibração, né, de pensamentos, palavras e atitudes, porque aí serve para várias religiões. Realmente, né? Eu, por exemplo, jamais vou dizer a uma pessoa para ela se afastar da religião, da crença que ela tem, porque aquela fé que ela tem, seja em que religião for, em que simbologia que ela tiver, aquilo vai desencadear essa energia sua própria, da sua própria criação. Até Jesus Cristo, quando curava alguém, ele perguntava: você acredita que eu posso fazer isso? Né? E quando acontecia o milagre, ele dizia: não fui eu quem fiz, foi a sua fé que lhe salvou. Quer dizer, ele permitia que as pessoas tivessem suas crenças, mas ao mesmo tempo ele chamava atenção para o poder que existe dentro de cada um de nós, né? O poder. Sim. Né? É verdade. Nós todos somos energia. Depois, mais para frente, é que começaram a aparecer anjos para mim na espuma do café com leite. Começou do nada, né? Eu tinha o hábito toda tarde de tomar café com leite, fazer um lanche, e aí começaram as imagens, eu não entendia por quê. Eu sentia que era um chamado também.